Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento da semana e também do pregão desta sexta-feira, dia 27 de junho. Ibovespa caiu aqui 0,65% neste pregão, invadindo ali o suporte na região dos 53 mil pontos, já comentado durante a semana como um ponto mais provável de continuidade do movimento de baixa do Ibov. E a semana terminou com 2,71%, basicamente trazendo um sinal negativo, indefinindo para mim a tendência de curto prazo, reduzindo sua perspectiva de alta no primeiro momento, pelo menos no curto prazo, quando retorna ali para baixo do topo anterior que vinha se sustentando até a semana passada. Então, em vez de dar continuidade a esse movimento de subida e de rompimento de topo, reverteu, trouxe aí uma sinalização de topo, apesar de ser ascendente ainda no gráfico semanal, mas enfim, uma sinalização um pouco negativa. E o principal ponto de avaliação da real força do Ibov para continuar subindo já fica ali na faixa dos 54 mil pontos. Enquanto isso não acontecer, enquanto não tiver nenhuma sinalização mais forte aqui, que seria o retorno, primeiro momento ali, retorno para cima desses 53.735 principalmente, a máxima de hoje foi 53.614. Enquanto não tiver nenhuma sinalização de alta, o caminho mais provável continua sendo aí para baixo e o próximo suporte ficando em por volta de 52.300. PETR4, Petrobras, ações preferenciais, terminou o pregão com queda de indefinição, queda de 0,69%. A tendência para mim também aqui ficou mais para indefinida, do que mesmo que ela gere aqui um fundo acima desse fundo mais relevante, pro ativo, eu não vejo uma tendência de alta mais definida nesse ativo. A semana foi muito ruim, com queda de 8,02%, pior até que o Ibov em relação à reversão de um candle de alta superando o topo anterior. Então, um sinal ruim em relação a Petro. Para mim ainda segue mais provável o fechamento desse gap em 16,83 e podendo até buscar o suporte em 16,29. São os próximos níveis de suporte para Petro. Logo, depois de um movimento de baixa, abre a chance de ter algum repique de alta, algum movimento contrário a esse movimento de queda aqui no gráfico diário. Nesse cenário, eu só no máximo buscaria compra de day trade em cima desse ativo e buscando preferencialmente estratégia de correção em cima de um gráfico de 15 ou 10 minutos após a Petro voltar aí para cima dos R$ 17,46. E Vale 5. Vale 5 terminou a semana em alta de 1,67%, dando um primeiro indício de gerar um movimento contrário a toda essa queda aqui no gráfico semanal. É importante ressaltar que ela já fez isso aqui anteriormente e depois veio forte para baixo. A tendência de médio prazo segue aí de baixa, no meu entender. E a de curto prazo deu basicamente uma indefinida, onde o topo mais relevante que eu vejo é esse aqui. E sigo da mesma forma, a ação caiu hoje 0,64%, bateu ali no gap, que eu mencionei que o ideal é que ela não volte para baixo dessa região dos R$ 26, bateu aí hoje em 26,05, não fechou completamente o gap, mas o fato é que para compra eu prefiro essa ação aqui em cima ou para pensar em venda novamente abaixo dos R$ 26. Antes disso, para mim nada feito em relação a Vale 5. Detex 3, fizemos hoje uma recomendação de venda nesse ativo, quando ela perdeu aqui uns R$ 8,92, que foi a mínima do pregão passado, venda realizada em R$ 8,91, cujo o objetivo primeiramente o stop dessa venda está aqui em cima da máxima de ontem, que foi 9,05, enfim, em R$ 9,06, um stop em torno de 1,68%, e o objetivo ficando em 8,46. Começou até bem a operação, mas reagiu ali na última hora de pregão, trazendo aí, vamos dizer assim, um ponto de interrogação para a operação, se realmente vão conseguir reverter esse candle. O fato é que um retorno do preço para cima de 8,91, 8,92, eu já vou ficar olhando, avaliando se eu vou continuar nessa posição vendida ou não. Mas por enquanto a tendência é de baixa, iniciou um movimento forte de baixa no G60, iniciou outro movimento de baixa no gráfico diário, está a favor da tendência de médio prazo, está a favor da tendência de curto prazo. Então, o mais provável seria a continuidade do movimento de queda. Caso reverta essa probabilidade, eu vou avaliar a continuidade em cima dessa posição de venda em Detex. Fizemos também uma recomendação de compra na Gol4, se a ação conseguisse superar ali a R$ 12,38, mas não conseguiu. Depois, na primeira hora de pregão, cuja máxima foi 12,36, não fez essa superação, mas é um ativo que eu vou ficar ainda atento
para tentar pegar uma possível reversão de tendência dessa atual tendência de baixa que ela demonstra aqui um certo enfraquecimento da tendência. Mas lembrando, seguindo a tendência, o mais provável seria ela perder esses 11,92. Por isso que eu estou aguardando algum sinal um pouco mais forte para confirmar um pouco mais que ela realmente enfraqueceu a tendência e pode reverter essa atual tendência de baixa. Vamos lá para o próximo ativo. BVMF3, ainda olho a BVMF3 para uma possível compra. Depois dessa subida forte, a ação vem perdendo um pouco de força, já fez aqui um movimento corretivo, está aqui em cima de uma zona inteira de suporte, podendo gerar um novo movimento aqui de subida. Então, dependendo do que ela fizer na próxima semana, também abriria a possibilidade de arriscar uma compra de swing trade em cima de BVMF3. Eu monitoro outros ativos, mas de maneira geral, até a BVMF3 não é algo que me encha os olhos, ou seja, brilhe os olhos assim, nossa, essa está com uma cara muito boa que pode gerar uma operação muito forte para cima. Não é aquela perspectiva tão forte para cima, mas é algo ainda a favor da tendência. A maioria está com um cenário bem mais confuso. Eu pego aqui a SBSP3 é outra que também eu estou acompanhando para uma possível compra, a favor de uma tendência de alta, mas já com um movimento um pouco mais prolongado para cima, ali pelo gráfico semanal, podendo atingir uma região ali na faixa dos 25,58. Mas de maneira geral, o cenário deu uma deteriorada boa em relação para a busca de compra. Então, ou seja, com perspectiva, fazendo relação risco-ganho de 1 para 3 pelo menos, deu uma deteriorada. Não que não vá ter subidas aí de 2, 3% para buscar compra aí de uma relação risco-ganho de 1 para 1. Mas dentro do meu método, dentro da minha avaliação, o cenário deu uma certa deteriorada para as posições compradas. Agora indo então para baixo, além da Detex 3, quem perdeu hoje um suporte foi a Usin 5, com queda de 4,17%, na semana caiu 6,54%, perdeu aqui o suporte de R$ 7,84 e afundou e olha que interessante, se jogarmos aqui o gráfico mensal, o ativo que fez esse movimento forte de alta, muito forte, se isso aqui fosse qualquer outro tempo gráfico, sem olhar o tempo mensal, fez um movimento forte, você está aguardando aqui alguma sinalização de alta para compra. Se não quiser antecipar o mercado, ou seja, ser mais esperto que o mercado, o ativo não gerou nenhum sinal de alta aqui no gráfico mensal e segue afundando, voltando a apontar para o suporte ali na faixa de 7,43, até a mínima aqui que está em 6,50. Então, cenário bem ruim em relação a Usin 5. E ali dentro desse setor, vou passar pelas outras duas, GGBR4, queda hoje de 2,84%, mas em relação à semana, a queda foi de 5,45%. O ativo perde ali uma região de suporte no gráfico semanal, não consegue anular a tendência de baixa de médio prazo. Médio prazo também na Usin 5 é de baixa. E é um papel que fica muito mais interessante para avaliar correções desse movimento de queda a partir da próxima semana, muito mais para venda do que ficar, no meu caso, ficar buscando compra contra a tendência nesse momento em cima de GGBR4. CSNA3, que essa que está mais forte em relação ao setor. Essa ainda não gerou um sinal tão forte, mas o fato é que a tendência de alta que ela fez aqui, rompendo esses topos, já não foi adiante, já perdeu força, já montou um topo aqui, então ela vai apontando como mais provável a perda desse suporte, anulando a sua tendência de alta e podendo trazer uma nova tendência de baixa, suporte mais significativo nesse momento para a CSNA3 na faixa dos R$ 9,18, algo que se alguém tiver comprado, é um ponto interessante ali de posicionamento de stop em cima desse papel, ou mesmo já saída depois dessa sinalização de baixa na ação. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Desejo a você um excelente final de semana e um ótimo jogo para a nossa seleção brasileira. Até mais.